Gravando. Bom, gente, boa noite então a todas, boa noite a todos. Só lembrar em que pé nós estamos. Nós estamos no segundo encontro do terceiro ciclo do nosso grupo de estudos. Na semana passada, nós iniciamos a leitura e discussão do livro do Fernando Filgueiras e do Virgílio Almeida, chamado Governança para um Mundo Digital. Nós falamos no nosso primeiro encontro mais apenas da introdução, da apresentação do livro, discutimos em termos mais gerais a proposta, não só a proposta, mas em que medida esse tipo de estudo, o que ele tem a contribuir, em que contexto essa questão se coloca, quais desafios, mais ou menos, esse tipo de investigação tenta dar conta. Então, tentei contextualizar, digamos assim, a proposta desse livro e também o nosso interesse em relação a esse livro, o porquê que isso desperta interesse em nós. Bom, hoje a gente vai discutir o segundo capítulo do livro, que é esse, O Mundo Digital e as Estruturas de Governança, que é um capítulo já mais extenso e que traz muito mais elementos assim, de conteúdo para a gente poder realmente aprofundar mais, conversar mais sobre a proposta desses autores. Eu vou, como eu fiz no primeiro encontro, eu vou seguindo o capítulo e vou fazendo observações e comentários. Eu queria que vocês ficassem à vontade para se manifestar, seja por escrito no chat, seja levantando a mãozinha, e aí eu vou tentar ficar atento para as mãozinhas levantadas, porque mãozinha aqui levantada não é igual numa sala de aula, que é uma coisa óbvia, que você vê a pessoa. Aqui é uma mãozinha azulzinha, pequenininha, assim, mas aí eu tento prestar atenção nas mãozinhas aqui, e aí vou passando a palavra para todo mundo poder participar, quem quiser comentar. Bom, então vamos lá. Basicamente, o capítulo, já no resumo, ele coloca a posição deles de que essa visão utópica de um mundo digital, visto como um mundo que não precisaria de nenhuma regulação, não teria nenhuma fronteira, e que poderia funcionar assim por si só e tal, como que isso perdeu força, como que essa perspectiva se mostrou amplamente insustentável nos dias de hoje, por vários motivos, e os autores vão desenvolver alguns desses motivos aqui, de maneira que se tornou evidente a necessidade de estruturas de governança para um mundo digital, e eles vão justamente tentar contribuir nesse sentido. Então, isso já aparece no resumo. Ok. Sobre a ideia, então, de estruturas de governança, já na página 8, eles definem o que eles entendem por estruturas de governança, dizendo que são formas de organizacionais e políticas que têm essa capacidade, digamos assim, de dar um certo direcionamento, um lugar para o poder e o governo, um conjunto de regras que gerenciam, de alguma maneira, organizam uma empresa coletiva, um empreendimento coletivo. Isso abraça, assim, tanto um aspecto político, como também um aspecto organizacional. Então, depois a gente vai ver melhor, que os autores vão desenvolver mais, como são múltiplas essas estruturas de governança, elas têm diferentes formas de atuação em diferentes níveis e tal. E eles colocam algumas perguntas que vão guiar o capítulo. A primeira, o que define o mundo digital? Então, a primeira coisa. Segunda, quais são os principais problemas que o mundo digital... aliás, os principais problemas do mundo digital que demandam estruturas de governança. Então, afinal de contas, para que a gente precisa dessas estruturas de governança para o mundo digital? Que tipo de governança poderia ser aplicada para o governo desse mundo digital, e quais são os desafios colocados nessa perspectiva de se criar esses processos de governança. Basicamente são essas as perguntas que eles vão tentar dar conta, e eles começam então justamente tratando dessa utopia do mundo digital. Acho que no nosso encontro da semana passada eu falei disso, que eu sou de uma geração que viveu essa época do final dos anos 90, de uma certa utopia do cyberspace como um lugar assim sem lei, sem regra, libertário, etc. E aqui eles começam o capítulo citando justamente esse manifesto do John Perry Barlow, que é
esse manifesto uma declaração de independência do ciberespaço, né, do cyberspace, que seria um lugar de plena liberdade, né? Esse é um manifesto que circulou, fez parte dessa coisa meio revolucionária e libertária da primeira geração assim, da internet, e que foi ali de 96, né, 1996, e basicamente defendia o ciberespaço como um espaço completamente anárquico, né, de uma liberdade nesse sentido libertarista, né, ou seja, de ausência de qualquer regra, de qualquer regulação. Enfim, e o manifesto, aliás, essa declaração, deixava claro que assim, é como se qualquer interferência fosse indesejável, né? Eles não queriam nenhuma lei, nenhum Estado deveria intervir no cyberspace, que qualquer coisa só prejudicaria o desenvolvimento, a inventividade, né, desse espaço que estava sendo construído. Bom, é claro que essa perspectiva, esse tipo de visão, perdeu muita força, né? Embora eu acho que isso contaminou fortemente o Vale do Silício, em grande medida, né? Uma certa ideia de que a internet é um espaço de empreendimento, né? De startups, de você inventar o que você quiser, e qualquer interferência estatal é vista como censura, como controle indesejável, como algo que impede a inovação e a liberdade. Mas, enfim, então isso ainda permanece, mas, de certa maneira, acho que mesmo as big techs que ganham muito com isso estão se dando conta de que a coisa está fugindo do controle, né? E de que são muitos os problemas, os efeitos que a gente já sente hoje, e a necessidade de controle e regulação, acho que é cada vez mais consensual. Bom, então essa visão utópica vai perdendo força, e aí no final dessa primeira parte do capítulo eles tentam definir melhor o que seria esse mundo digital, que está agora então demandando por regulação. Esse mundo digital seria constituído por várias oportunidades, diferentes perspectivas, né, de como as pessoas vivem, se comunicam, pensam, né? Além disso, esse mundo digital, ele envolve também, né, o cyberspace, a internet, as tecnologias digitais, as plataformas de redes sociais, de dados e de informação. Então, o mundo digital, ele é um lugar, né, projetado, né, designed, né, pelos seres humanos, para conectar pessoas, informações, dispositivos e serviços, né? Enfim, então essa é a definição que eles oferecem. Tá vendo que a gente vê que é uma definição muito heterogênea e ampla, né? Ou seja, o mundo digital engloba não só a internet, não só esse espaço virtual, digital, mas tudo quanto é tecnologia digital, as plataformas, né? Todos os meios estabelecidos de comunicação e interação entre pessoas e dispositivos, etc. Então, eles têm uma definição bem ampla para esse mundo digital. Ok. Na sequência do texto, a questão é sobre, afinal de contas, qual que é esse mundo digital real, realmente falando, né, do que a gente está tratando efetivamente. E eles começam distinguindo, aliás, eles começam estabelecendo alguns pontos de partida para a noção de ciberespaço, como entendido, né, inicialmente como uma coleção assim de dispositivos computacionais conectados em rede, né? Então, basicamente, essa a ideia de um cyberspace. E a natureza desse espaço seria representada, então, por 4 camadas, né? Então, tem essa ideia de as camadas que conformam esse espaço. A primeira delas, as pessoas, né? Nós temos, então, as pessoas que participam dessa experiência, né, virtual, né, cyber, né, experience, né? Depois, abaixo dessa experiência, a gente teria as informações que são estocadas, transmitidas e transformadas, né? Então, as pessoas aqui interagindo, abaixo delas as informações, né, estocadas e que estão circulando. Abaixo disso, né, digamos assim, as construções lógicas, né, que tornam, né, possível, né, que fazem emergir, que oferecem esses serviços, né? Então, você tem, digamos assim, os construtos lógicos, né, assim, seriam os algoritmos, digamos assim, né, que estão ali tornando possível essa estrutura.
operando isso, e abaixo ainda do algoritmo a gente teria uma última camada ainda mais básica, digamos assim, que é as fundações físicas que suportam esses elementos lógicos, né? Vamos dizer assim, o nível do hardware, né? O nível das fibras óticas, né? Das estruturas de transmissão de dados, né? De armazenamento, né? E por aí vai, né? Então a gente tem um suporte material, digamos assim, né? Depois o nível lógico, que é o algoritmo, depois o nível dos dados, o gerenciamento, transmissão, estoque de dados, e por fim o nível propriamente da experiência humana, né? Da interação propriamente humana, que pressupõe tudo isso, né? Para a gente estar aqui conversando aqui agora no Zoom, tudo isso está pressuposto, ou seja, existe o nível de transferência de dados que está acontecendo na camada inferior, existe o nível do algoritmo, né, que operacionaliza tudo isso daqui, torna isso possível, e existe ainda o nível do hardware, do meu computador que está aqui na minha frente, a webcam, as linhas de transmissão e por aí vai, né? Enfim, então, entender que tudo isso compõe, né, essa grande estrutura do cyberspace. Bem, Professor. Pietra, pode falar? Não, na verdade é mais uma reflexão mesmo, porque eu pensei nisso e na leitura, e agora na sua fala ficou mais evidente, assim. Porque eu fiquei pensando, não cheguei a nenhuma conclusão do que é hardware hoje, porque não me parece que é certo dizer que o hardware é só aqueles elementos tipicamente da informática, assim, sabe? Então, não sei, acho que é mais uma pergunta de opinião mesmo, assim, o que seria hardware para o senhor, assim, ou para os colegas? Porque assim, quando a gente fala hardware, dá uma impressão de que é uma matéria bruta, vamos dizer assim, né? O puro, sei lá, o fio de cobre, né? E por aí vai. Mas obviamente que não. O hardware está embutido nele, né? Muito do digital, né? Digamos assim. Ele interage diretamente. Ele não faz sentido, aliás, sem esse elemento, né? Vamos pensar em qualquer dispositivo de hardware. Para começar, ele vem com um elemento, né? Que é intrínseco a ele, né, de algorítmico, que é o firmware, né, que é essa programação básica, né, digamos assim, que permite ele interagir com outros hardwares, né, etc., né, e receber um determinado software, enfim. Então, sim, não é tão cristalina assim. Eu acho que é um pouco, num certo sentido, essa distinção hardware, né, e software, como várias outras que a gente faz, ela tem um nível de abstração, né, ou seja, você pega algo que é misturado e você faz uma abstração de duas dimensões daquilo que só existe misturado. Você não vai ter o software pairando no nada, né? Quando a gente fala em nuvem, né, parece que é um negócio etéreo, mas tem um elemento de hardware que torna possível, né, o cloud, né? Então, assim, essas duas coisas nunca estão completamente associadas. Isso é uma abstração que a gente faz para entender o elemento, né, digamos assim, propriamente, da camada propriamente lógica, a camada material, mas assim, isso é uma abstração. É mais ou menos como uma distinção clássica aristotélica, sei lá, forma e matéria, por exemplo, né? O que tem na realidade é substância, né, para usar o termo aristotélico. A substância é sempre uma matéria informada, uma forma materializada. Não existe a pura forma, né, assim como não existe a pura matéria, não na realidade, ela só existe como uma abstração que a gente faz. Sim, é porque o que eu fiquei pensando é que me parece que a gente tem uma gama de hardware maior do que a gente tinha 10 anos atrás, tipo, sei lá, geladeiras inteligentes, por exemplo, eu posso considerar elas como um hardware de certa forma, ou Cada vez mais, né? A partir do momento que a geladeira se torna um dispositivo, né? Com a internet das coisas, todos os objetos se tornam hardware, de certa maneira. sim, Porque isso que me deixou bitolada, porque aí eu fui elevando o pensamento e eu fiquei pensando, tipo, acho que isso aí é feito de ficar lendo Floride também, né? De que tudo é hardware, de certa maneira, assim. exato, né? Ah, A ideia, né, do on life, né, dessa mistura do online,
no final das contas, faz com que todos os objetos, de alguma maneira, se tornem potencialmente transmissores e receptores de informação, participem dessa infosfera e, num certo sentido, sejam hardware, né? Porque, afinal de contas, eles são suporte para transmissão de dados, né? E para receber de dados e tal. Então, tudo se torna hardware. Eu gostei da definição ali, o hardware é o que você chuta, né? Enfim, então tudo virou hardware agora que a gente anda chutando, tudo é passível de ser chutado. Mas, enfim, tudo se torna hardware nesse sentido, que é inserido dentro dessa grande infosfera, né? Se torna mais um objeto comunicante, digamos assim, né? Mas isso é um processo, né? Também não quer dizer que tudo é assim, sei lá, essa borracha que está na minha mão aqui ainda não virou um hardware, né? Mas, enfim, né? A gente tem uma tendência a construir cada vez mais objetos, né, chamados smart, né, os smart devices, né, que são dispositivos inteligentes porque eles fazem isso, né, eles transmitem informações. Ok. Bom, então a gente tem essas camadas, né, tem uma outra definição que eu acho que vale a pena ler aqui também, na página 10, sobre social media, né, o que é uma rede social, que ele é definido como essas aplicações, né, de internet, baseada em smartphones, né, dispositivos móveis, que permitem criação, acesso e troca, né, e geração de conteúdo por parte dos próprios usuários, e que é acessível de uma maneira ubíqua, né, em qualquer lugar, né, isso é acessível. E os exemplos que eles dão são as grandes, né, plataformas de mídia social, né, Facebook, Twitter, YouTube, né, WhatsApp, Instagram, né, e etc. Né? Então, uma definição também bem genérica. E assim, o argumento deles é de que, obviamente, redes sociais produziram novos modelos inovadores, né, de produção de dinheiro, de monetização de dados, tarará, e que geram, né, risco potencial à privacidade, né, também à democracia, depois a gente vai ver. Então, mídias sociais rodam por meio de algoritmos proprietários, né? E aí vem uma definição de algoritmos na página 11. Esse começo do texto tem várias definições, né? Depois eu acho que a gente consegue articular melhor, pensar questões, né, a partir disso. Mas vamos ver as definições primeiro. O algoritmo estaria no coração dessas tecnologias digitais, que moldam a sociedade e mudam, né, o modo como o governo, os negócios e as indústrias operam, né? Enfim, então, algoritmos eles desempenham, né, um papel cada vez maior na produção e disseminação de notícias, informações e serviços. E eles também editam e moldam o conteúdo, né, a seleção de conteúdo, e atuam como esses gatekeepers, né, como esses filtros, né, digamos assim, esses porteiros que vão decidir o que vai entrar, o que não vai, o que vai circular, o que não vai. Enfim, então, as aplicações disso são múltiplas, né? Que eles citam, né? Sistemas de justiça criminal, operações bancárias, decisões relativas a planos de saúde, né? Recrutamento, serviços, né? De recrutamento, né? De emprego, também de admissão, né? Em universidades, escolas, vários sistemas, né? De tomada de decisão, de ranqueamento, classificação, associação, recomendação de serviços de candidatos. Enfim, é um negócio que não tem limite, na verdade. E, bom, eles dão aqui alguns poucos exemplos, e o ponto que eles observam, que todo mundo já discute isso, é justamente a dificuldade é o fato de que isso é, em grande medida, uma caixa preta, né? É muito opaco, não é auditável, há um conjunto de relações de poder que funcionam por meio desses algoritmos e não há muito controle e transparência em relação a isso. Esse é o ponto da Cat O'Neill, que é citada aqui, né, que é aquele livro que ela escreveu sobre matemática como uma arma de destruição em massa, né? Ok. Depois, na página 12, aí agora acho que a gente começa a entrar em questões mais específicas, que é justamente os efeitos que isso traz, né? Bom, eles alegam que o impacto dos algoritmos que eles são em grande medida opacos, invisíveis para o público, e que os algoritmos funcionam sem, né, uma percepção pública,
né, clara disso, e que bom, e aqui entra um ponto assim que eu acho interessante, é uma primeira questão, acho, para a gente aprofundar um pouco mais, que é o seguinte: de certa maneira, os algoritmos eles oferecem um serviço que supostamente aumentaria a eficiência, reduziria custos, nos auxiliaria em certas tarefas, né, profissionais, etc. E, portanto, eles seriam serviços convenientes a nós enquanto consumidores, né? Mas aqui entra uma distinção, né? Porque aqui o texto fala que eles seriam interessantes, de certa maneira, úteis a consumidores e cidadãos. Mas aqui tem uma distinção fundamental entre quem é nós enquanto consumidores e nós enquanto cidadãos, né? Me parece óbvio que algoritmos oferecem serviços a consumidores. É claro que eles fazem mais do que isso, né? Ou seja, existe um surplus aí, como diz a Zuboff, né? Tem um elemento a mais que vai ser utilizado para todo o negócio preditivo, né? Venda de predição, informação, etc. Mas há também uma contrapartida, o serviço que a gente utiliza. Mas isso enquanto um usuário, um consumidor de um serviço específico. Mas enquanto cidadão, qual que é propriamente o ganho, né? Qual que é a vantagem? Me parece que claramente o que essa lógica, né, de serviços, né, oferecidos pelas plataformas privilegiam é uma relação de uma relação com consumidores, não propriamente com pessoas entendidas como cidadãos, porque se fôssemos vistos como cidadãos nessa relação, né, a primeira coisa seria estabelecer meios de participação, ou seja, de você poder fazer parte dos processos decisórios, né, dos mecanismos de controle e por aí vai. Mas não é nada disso, né? No fundo, o que reina é uma ideia do tipo assim, ó, se você não gosta dos nossos termos de serviço, então você procura outra plataforma, digamos assim, é uma relação típica de consumo, né? Ou seja, as nossas regras são essas. Se você não gosta, você contrata outro prestador de serviço, né? A gente trabalha com esses termos de serviço, né? Enfim, obviamente isso não é uma lógica cabível, né? Quando a gente está falando de uma relação com cidadãos, né? Se você não gosta desse país, enfim, já se falou isso no Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então você sai daqui, né? Como se fosse uma sociedade privada que estabelece alguns termos assim, e se você não concorda, você deixa você contrata outro prestador de serviço, né? Enfim, acho que nós não somos, né, basicamente, em suma, né, tratados como cidadãos nesse universo, né, mas simplesmente, e olha assim, e mesmo assim maltratado, né, enquanto consumidores. Ok, outro ponto ainda na página 12 é sobre a dataficação, que é dito aqui que uma consequência desses processos, né, de coleta assim, massiva de dados, né, em grande quantidade, no mundo digital, é o fenômeno chamado de dataficação, né? A tradução que eu costumo fazer para datafication é dataficação. Ficou muito ruim em português, mas eu ainda não pensei em nada melhor, não. Enfim, então essa dataficação é a transformação de atividades diárias de ação social em dados quantificáveis online. É o que a Zuboff chama de processo de renderização, né? Esse rendering, né? Render, em inglês, ela joga com os dois sentidos da palavra. Quem mexe com computador sabe que renderizar significa reduzir a dados, né? Ou seja, você renderiza na hora que, por exemplo, uma imagem, na hora que você converte ela em um conjunto de dados que são lidos pela máquina, né? Uma imagem renderizada. Agora, para além disso, né, de ser uma redução a dados, ela joga com o fato de que to render, em inglês, tem o sentido também de rendição, né, de você capitular, uma capitulação, né, ou seja, uma pessoa com uma derrota, no sentido, né, de ser rendido. Então, ela joga com isso para dizer que a relação, né, a dataficação envolve as duas coisas, ou seja, por um lado, a gente é capitulado, né, a gente é rendido, né? E, por outro lado, a gente é reduzido a dados, as duas coisas, né, simultaneamente. Mas, enfim, então, dataficação tem essa dimensão de uma redução a algo quantificável, né, dados quantificáveis, que permitem, né, em tempo real, monitoramento, né, o tracking, né, esse rastreamento, análises preditivas e otimizações. Enfim, então, essa que é a ideia da datificação, né, dataficar
basicamente é reduzir experiências, né, comportamentos os mais diversos em algo passível de ser trabalhado como um conjunto de dados, né? Então, o que eu faço na rede social, isso é uma experiência, né, mais ampla da gente pensar que é interessante, né? Eu vou passar a palavra para o José daqui a pouquinho, eu vi que você levantou ali, agora que eu vi. Mas só para eu concluir esse ponto, isso é uma ideia interessante da gente pensar. Eu já li textos há mais tempo sobre isso, como que redes sociais são, no fundo, um instrumento que torna possível reduzir a um conjunto de dados, os likes, as visualizações, os comentários, o que a gente viu, o que a gente não viu, né? Com quem que a gente estabelece mais relação ou menos, etc. Isso é uma maneira de renderizar, nesse sentido, né? De dataficar, de reduzir a dado algo que é próprio do comportamento social, nosso comportamento social, né? Ou seja, com quem eu encontro, com quem eu falo, o que eu gosto, o que eu não gosto, etc. Né? Então, essas plataformas de mídia de redes sociais, né, são uma grande estrutura, digamos, de captura da vida social. Essa que seria, no fundo, assim, o que isso promete entregar, né? Pode falar então, José? Oi, professor, tudo bem? Eu ainda não, é o primeiro encontro que eu venho, né? Eu ainda não conheço muito bem a dinâmica do grupo, mas é que o senhor estava falando sobre a relação entre cidadão e consumidor, né? Que as redes sociais estabelecem. Eu estava lembrando de uma coisa que ficou muito, que deixa isso muito claro, que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o aplicativo Citizen, que é tipo aqueles aplicativos de monitoramento de tráfego, lembra? Que os motoristas falavam, que tem pardal, que tem não sei o quê. Mas, ao invés de ser um monitoramento de tráfego, está sendo um monitoramento de pessoas e crimes. E aí o aplicativo estava criando esse alarde, criou também uma plataforma em que era possível estabelecer recompensas por suspeitos, então quem conseguisse capturar aquele suspeito ia ter uma certa recompensa. E logo depois de fazer de criar toda essa plataforma, ele começou a oferecer serviço de segurança particular. E aí deixa muito claro essa relação, essa contradição, né, entre consumidor e cidadão. Não, sinistro. Qual que é o nome mesmo desse aplicativo? Depois pode escrever aqui no chat, então, vou querer dar uma olhada, assim, eu não tava... Esse exemplo foi ótimo, né? Mostra todo o ciclo, assim. Pois é, acho que esse eu ainda não tinha ouvido falar, não. Tem uns exemplos, assim, que eu me lembro há mais tempo atrás de ver, né, enfim, participação das pessoas. Isso me fez lembrar um aplicativo, esse já antigo, assim, de participação das pessoas, né, em práticas de vigilância, etc., que era as câmeras colocadas na fronteira dos Estados Unidos com o México e que ficavam ligadas ali. Isso antes da gente ter câmeras inteligentes, né, que detectam variação de padrão, né, e reconhecimento facial, essas coisas. Então as câmeras ficavam ligadas, mas obviamente não tinha funcionário, né, gente suficiente para ficar acompanhando as imagens. Então a estratégia que o governo, acho que do Texas, sei lá qual estado norte-americano utilizou, foi disponibilizar essas imagens publicamente, né, deixar tudo na internet em tempo real. E aí, tipo, qualquer pessoa, sei lá, aquela senhorzinha que estava aposentado, que é aquele cara conservador norte-americano que acha um absurdo a imigração ilegal, aí fica, sei lá, a senhora tá lá costurando e fica a câmera lá, ela deixava ligada e ficava olhando o dia inteiro, aí via, o mexicano pulando ali, na mesma hora avisava as autoridades que tinha uma pessoa pulando ali o muro, etc. Olha que loucura, né? Uma participação, uma espécie de reality show de vigilância da fronteira, né? Parece aquelas histórias de ficar com o rádio sintonizado no negócio da polícia. Você viu? Uhum. É tipo isso, é mais ou menos como se você pudesse ficar fazendo esse papel de polícia, né? Enfim, é sinistro isso. Então, ótimo, o aplicativo Citizen. Tem um documentário também sobre essa coisa de câmera de vigilância e participação social. Eu me lembro um documentário sobre um sistema de câmeras que um prefeito numa cidade do interior, acho que da Finlândia, inventou de colocar lá, uma cidade que nem tinha taxas altas de criminalidade, nem nada que justificasse, mas ele achou que era, sei lá, uma inovação, uma maravilha e tal. Aí colocou as câmeras e a população inicialmente ficou bem incomodada com essa coisa das câmeras espalhadas na cidade, e depois começou a existir uma espécie de... Foi muito engraçado isso, né?
uma exploração das câmeras como um lugar no qual as pessoas meio que se exibiam assim, para o resto da cidade ver. E a prefeitura disponibilizava essas imagens, tinha um canal de televisão em que você podia ver o que estava. E aí começou a ter, isso foi o mais engraçado, por exemplo, um grupo de teatro começou a fazer apresentações, sei lá, todo dia, 6 da tarde, tinha apresentação na praça. E aí as pessoas da cidade ligavam o canal de câmera de segurança para ver o grupo fazer apresentações na praça da cidade. Aí começou a ter eventos, tipo assim, o cara falava, tal câmera, né, tal lugar, a tal hora, né? Aí tinha tipo um happening, assim, né, alguma cena, e a população da cidade começou a usar isso como espaço, assim, de... Você vê, né? Finlândia não tem crime, os caras começam a inventar alguma coisa para fazer com aquelas câmeras. Mas, bom, vamos voltar aqui para o texto. Depois, então, sobre a apresentação desse processo de dataficação, deixa eu ver aqui. No final da página 12 ainda, vem a ideia de que as tecnologias impactam a sociedade das mais diversas maneiras, criam novos problemas éticos, novos desafios para as organizações, formas, né, sem precedentes de vigilância e controle, né? Então, a percepção de que tudo isso, né, esse processo, a dataficação, traz uma série de questões. E as tecnologias, então, criam desafios para a democracia, aliás, ameaças, né, à democracia, em razão aí, de vários, né, efeitos sociais e políticos corrosivos provocados, por exemplo, pela desinformação, né? E que, portanto, compreender essas tecnologias, como elas criam novas formas de conflito e poder, que isso é um problema absolutamente da maior importância para se levar em conta na governança do mundo digital, né? Então, a gente precisa entender que tecnologias são essas, o que elas mudam e quais desafios, ameaças elas trazem, né? Então, basicamente isso. O próximo ponto, que é um ponto que o artigo, esse livro, aliás, né, vai desenvolver em vários momentos, essa tragédia do mundo digital, né? Fazer uma comparação com essa ideia da tragédia do comum, né? A tragédia do commons. Bom, esse é um texto já, enfim, do final dos anos 60, né? Publicado na Science, que trazia essa ideia da tragédia do commons, que nada mais é do que um dilema que aparece quando a gente tem, né, um consumo sem nenhum tipo de restrição, né, de certos bens ou recursos que são compartilhados, né? Então a gente tem recursos compartilhados que são consumidos sem qualquer controle. E que indivíduos, então, que consomem esse recurso comum, o fazem buscando, né, de uma maneira racional, né, agem racionalmente buscando, digamos assim, maximizar o ganho individual, né, e ter, digamos, benefícios próprios, sabe, desse recurso que é comum. A consequência desse tipo de comportamento pode ser a ruína ou a destruição desse recurso comum. Essa é a tragédia do comum, né? A tragédia do commons é isso. Se você deixar um determinado recurso ser simplesmente utilizado de maneira livre para que cada um vá lá e tire proveito próprio daquele recurso, isso pode, no final, gerar uma ruína que prejudica a todos, coletivamente, porque esse recurso pode deixar de ser comumente disponível, né? Então, a ideia de regular o uso de um recurso comum é uma ideia que, embora possa parecer um prejuízo, no sentido de cada um poder ir lá e fazer o que bem entender, no final é um ganho coletivo, porque todos vão permanecer tendo acesso a esse recurso, que é fundamental, esse recurso coletivo. Enfim, então a tragédia do comum também acontece no sentido contrário, eles dizem, que é o quê? Ao invés de a gente ter algo, né, que é retirado, né, digamos, de um recurso comum, pode acontecer quando algo é colocado no meio ambiente de maneira a poluir, né, e corromper um recurso que é comum. É o caso de gases, né, a poluição, é um exemplo clássico também. Ou seja, se todo mundo continuar produzindo, consumindo do jeito que a gente faz isso hoje, a gente vai ter problemas ambientais, né? Por exemplo, falta d'água, né? A gente está com esse risco iminente no Brasil, provocado justamente por cada um, né, buscando simplesmente o interesse próprio, produz como consequência um mal coletivo que é o que são os problemas ambientais, né? Então, esses são exemplos de tragédia do commons.
Ok. Qual que é o argumento que eles usam? É que, de certa maneira, a gente está vivendo isso no mundo digital, né? Ou seja, uma tragédia do comum. Deixa eu ver aqui onde que eles apresentam essa ideia. Está aqui na página 14. Aqui. O mundo digital é susceptível também à tragédia do comum, porque sua estrutura está relacionada a bens não excludentes, né? Ou seja, que várias pessoas podem usar ao mesmo tempo, com características, entretanto, de bens rivais, né? Ou seja, que o uso de um pode excluir o outro. Essa rivalidade dos bens no mundo digital não é intuitiva, ou seja, não é igual a mesma coisa se eu pegar a maçã e consumir ela, você não vai poder consumir a mesma maçã, né? No caso do mundo digital, isso não é tão intuitivo, porque o dado que eu posso utilizar, em princípio, outros poderiam também utilizar, né? Sem que um excluísse o outro, necessariamente. Mas estamos lidando essencialmente, dizem eles aqui, com bens intangíveis relacionados ao conhecimento, e que o consumo desses recursos, sem nenhum quadro, né, de governança, pode produzir consequências comuns para todos os cidadãos. Por exemplo, a produção de desinformação. Então, o exemplo que eles dão aqui é a desinformação, ou seja, se eu deixar todo mundo poder produzir e circular informação livremente, sem nenhum tipo de controle, um dos efeitos, e todo mundo poder atuar nesse terreno da circulação informacional, sem que haja nenhum tipo de regulação, um dos efeitos é produzir desinformação, né? Ou seja, uma informação sem nenhuma fiabilidade, sem nenhum critério, cada um diz o que quer, né? Insulta o outro, né? Xinga, conta qualquer história, tudo, e vale tudo, né? Então, desinformação seria algo extremamente lucrativo para as redes sociais, mas que, obviamente, criam, né, barreiras para o acesso da sociedade ao conhecimento, né? Então, a gente tem um exemplo claro aqui, né? Ou seja, algo que, do ponto de vista das plataformas, é lucrativo, se a gente deixa as pessoas fazendo, há uma tendência a se produzir um efeito, pelo menos em alguma escala de desinformação, mas que isso, de alguma forma, tem um efeito que prejudica a todos, em última instância, então é uma espécie de experiência de tragédia do comum. Podemos analisar, né, o estado, né, corrente, né, digamos assim, do mundo digital nesse sentido, né? Bom, então, o abuso, digamos assim, da apropriação de dados e dos recursos informacionais disponíveis na internet é que podem gerar altos custos à sociedade, tais como, e aí quais são os riscos, né, os cyber, né, ataques, os problemas de desinformação e dificuldades, né, também para as sociedades fazerem frente a esses problemas. Bom, um paralelo que é feito aqui para ajudar a entender esse risco da tragédia do comuns no mundo digital é comparar o mundo digital com o mundo ambiental, né, com o meio ambiente. O mundo digital compartilha certas características com essa ideia, né, de um ambiente, meio ambiente, né? Porque ecossistemas digitais podem ser explorados para gerar todo tipo de problemas, né, para a ação coletiva e que impactam ou afetam a sociedade inteira. Então, informação e conhecimento podem ser vistos como commons, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, se você produz de uma maneira descontrolada informação e faz circular essas informações de maneira descontrolada, se apropria dessas informações de maneira descontrolada, você vai produzir um resultado que é uma espécie de rede tóxica, vamos dizer assim, né? Uma rede poluída, né? É mais ou menos como o meio ambiente, né? Se todo mundo simplesmente produz, joga o gás que quiser na atmosfera, da maneira que bem entender, etc., no final você vai produzir um ambiente, né? Um meio ambiente poluído, né? E que vai trazer riscos à saúde de todos nós. Então, esse risco ambiental, que hoje é muito evidente, né? Claramente perceptível, a gente tem também um risco informacional, de certa maneira, ou seja, se a gente tem um ambiente, um mundo digital, né, um ambiente informacional descontrolado, a gente vai ter informação poluída, enviesada, e a gente vai ser todo mundo, de certa maneira, afetado por isso, prejudicado por isso. Bom, e esses custos são altos, né?
o prejuízo que isso traz afeta toda a sociedade, né? Aliás, estava vendo uma frase hoje, acho que era, agora esqueci, não, acho que é do Lenin, até a frase, né? Dizendo que o prejuízo, né, digamos assim, o mal, né, que como é que é a frase? Agora, enfim, a formulação dela era mais ou menos o seguinte: 10 sábios não são capazes, digamos assim, de corrigir, né, os prejuízos, né, que um único idiota é capaz de produzir, né? Acho que essa é um pouco a ideia, né? Ou seja, então, ok, então as possibilidades do mundo digital, dizem eles, ainda na página 15, para produzir benefícios é abundante. Então eles concordam, reconhecem que obviamente há muita coisa que pode ser feita por meio desses sistemas, dessas plataformas, há muitos ganhos possíveis. Entretanto, o mundo digital pode, né, os commons, né, aquilo que é comumente compartilhado no mundo digital, pode estar associado à metáfora da tragédia dos comuns. Porque o comum é compartilhar, são recursos compartilhados que inevitavelmente podem ser arruinados por uma exploração desgovernada, né? Então, essa é a situação, né? Uma exploração desgovernada. A gente tem ainda, vamos lembrar mais uma vez o livro da Zuboff, quando ela fala da Google, né? Da Google como uma pioneira nessa exploração desse processo de dataficação, da monetização de dados, da venda de predição e tal, desse grande negócio que tem dois imperativos: o da extração de dados, né, se capturar todos os dados possíveis, depois o imperativo da modificação comportamental, né, como ela diz. Mas ela, ao descrever isso, né, a imagem que ela oferece é a imagem da Google como uma espécie de animal predador que chega num território no qual ele não encontra, né, nenhum, né, outro predador natural, e aí ele vai lá simplesmente prosperando, né, vai fazendo o que bem entender naquele território, porque não há nada que segura aquele animal naquele ambiente. Então é um pouco isso, uma lógica da terra de ninguém, né, uma ação extremamente predatória, né, aquela coisa de fazer terra arrasada, entendeu? De chegar, pegar tudo que você puder e depois vai embora e deixa aquele lugar sei lá, um deserto para trás, né? Enfim, então é um pouco isso que é a ideia que os autores estão claramente apontando aqui, ou seja, o mundo digital, se a gente deixar cada agente tentar explorar esses dados da maneira mais voraz, como isso vem sendo feito, como uma espécie de faroeste, né? Ou seja, um lugar meio sem lei, onde você vai atirando ali e tal, e quem for mais forte vence e tal, o resultado que isso produz é uma ruína daquilo, é uma terra arrasada, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter efeitos ainda mais nocivos. E a tabela que eles oferecem na página 16, eu achei muito boa, né? Porque elas apontam, essa tabela mostra, né, como esses commons digitais podem ser arruinados, né? Ou seja, quais são as potenciais consequências de uma falta de governança do mundo digital, de uma ausência de governança desse mundo digital. E aí na tabela, né, se vocês olharem lá, vocês vão ver as tragédias do mundo digital, né? Então a gente tem os commons, ou seja, quais são os recursos compartilhados, né? Aí tem o recurso do cyberspace, a internet, as plataformas de redes sociais, as tecnologias digitais e de dados. Qual que é a natureza, né? Aí vem as diferentes naturezas, conectar informação, pessoas, né, serviços. E quais são as consequências de um uso, de uma exploração, né, desgovernada disso. E aí as consequências são as mais variadas, né? Guerra informacional, vigilância, autoritarismo, desinformação, exclusão digital, divisão, né, digital, né, ataques digitais, censura, discursos de ódio, desinformação, instabilidades políticas, divisão social, violação de direitos humanos, discriminação e vieses, enfim, essas redlining, né, tecnológicos, vigilância, violação de privacidade, enfim, tem vários efeitos. Muitos desses efeitos a gente está vendo já, né? Assim, autoritarismo, né? Desinformação, né? Essas divisões, né, digitais entre quem tem acesso, quem não tem acesso, enfim.
instabilidade política, né, sociedades mais polarizadas, radicalizadas, né, tudo isso no Brasil, sobretudo, é muito perceptível. Bom, nós estamos então, né, e aqui entra a tese central do livro é essa, né? Nós estamos gerando, não estamos, né? Aliás, se a gente quer atingir benefícios públicos, né, aqueles que a gente deseja que sejam atingidos, então o mundo digital deve ser coletivamente governado. Né? Então essa é a tese, né? Ou seja, a gente precisa governar esse mundo digital. E a hipótese da exploração e do mau uso desses do mundo digital produz confusão, né, perda de confiança e prejuízos coletivos. Né? Então essa é a tese central. Bom, e aí mudanças estão acontecendo de diferentes maneiras. No direito, né, nós estamos, os Digital Commons, né, estão criando um novo conjunto de problemas, né, as rígidas estruturas legais, né, não lidam de uma maneira adequada, né, essa nova realidade requer mais flexibilidade, etc. A gente tem desafios, então, no âmbito do direito, da política, da sociedade, das comunicações, da economia, né, tudo isso vai ser, de alguma maneira, apontado aqui rapidamente. Bom, o problema não é exatamente, dizem eles, a exaustão desse commons, né, desse recurso comum, que são os dados, né, mas a possibilidade de que os resultados dessa exploração beneficiem, por exemplo, apenas um pequeno grupo, né, e que destrua certos laços sociais. Né, e esse eu acho que é um risco que está sendo percebido. Primeiro, né, está criando grandes corporações, monopólios, uma relação extremamente assimétrica entre quem detém o conhecimento ou não, né, na mão de pequenos grupos, né, centralizados basicamente na China, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Enfim, então tem todo um problema geopolítico, né, que isso traz, de distribuição, né, de concentração de poder, mas para além disso tem também esse enfraquecimento, a destruição de laços sociais. Né? Então tem esse segundo impacto, e aí tem a ver com a desinformação, com o discurso de ódio, né? Enfim. Bem, na página 18, aqui tem um ponto que eu queria chamar mais atenção para ele, que é sobre a ideologia da dataficação. Né? Que eles começam a página 18 dizendo que os efeitos dos commons digitais no mundo é promover uma economia, né, do compartilhamento, um compartilhamento político, né, uma sociedade, né, do compartilhamento, na qual indivíduos, firmas e governos podem usar os commons digitais para empreender, promover, né, serviços, criar novas formas de comunicação, negócios, serviços inovadores, né, e também, né, políticas inovadoras, promover, né, liberdade, etc. Entretanto, o benefício público que se espera, né, digamos assim, dessas, né, depende de formas de colaboração e de mecanismos de cooperação entre vários agentes, em várias instituições, né, em diferentes contextos. Ok. Aqui tem uma coisa que me parece um pouco da ideologia da educação. Por exemplo, eu me lembro da Zuboff falando da palavra share, né, sharing, né, etc., né, esse compartilhamento. Né, isso na internet é muito comum, né, pensar a internet como um espaço de compartilhamento. No final das contas, que tipo de compartilhamento é esse? O que está sendo compartilhado? Quem ganha com o compartilhamento de dados, por exemplo? Né? Eu compartilho meus dados, mas eu recebo em troca algum serviço, alguma coisa, mas que tipo de uso está sendo feito desses dados? Como isso se volta, inclusive, sobre mim, né? Na forma de direcionamento da minha própria conduta? Enfim. Então, é preciso ver com certa desconfiança esse termo, né? Sharing, né? Economy, né? A tragédia do commons, então, promove, diz os autores aqui, comodificação, né? Ou seja, reduzir, transformar tudo em mercadoria, né? Esses free rides, né? Esses caroneiros, que na verdade é uma apropriação, digamos assim, do trabalho do outro,
e outras formas de dilemas sociais. Então, a tragédia do Commons produz um cenário distópico, né? Esse aqui que está o tempo inteiro sendo reforçado. É um mundo meio catastrófico, né? E que essa tragédia, então, do Commons, né, tem essa possibilidade de produzir uma sociedade distópica que usa mal, né? E que distorce a comunicação, cria desigualdades, produz novas formas de dominação, de injustiça, de violência, né, novas formas de opacidade, né, de autoritarismo, falta de transparência, enfim. E a pergunta que fica, então, que eles deixam é essa. É como nós podemos construir a capacidade de criar instituições que governem esse mundo digital, né, visando ao bem comum, né, como isso seria possível, né? E aí entra a parte. Então, percebo que o texto é isso. Primeiro, ele fez uma descrição do mundo digital, em linhas gerais, que mundo é esse, suas camadas, e seus problemas que ele coloca, com a dataficação e tal. Depois, a segunda parte do texto é argumentar no sentido de que a tragédia do Commons pode ser verificada também no mundo digital, se a gente deixar que a exploração desse recurso comum, que são os dados, que isso se faça de uma maneira desgovernada, a gente vai ter uma série de prejuízos coletivos comuns, né? Todos vão sair perdendo. Bom, esse é o segundo ponto do texto. E aí, dado isso, o importante, então, reconhecer a necessidade da gente regular, estabelecer um conjunto de regras para evitar que esse cenário distópico, né, de uma terra arrasada, de um mundo no qual uma exploração desgovernada de dados produziu, né, catástrofes. Então, para impedir isso, é preciso um esforço de governança. Mas aí a pergunta é, que tipo de governança? Né? Quem vai governar isso? Quem vai colocar os freios? Né? Quem vai dizer o que pode ou o que não pode ser feito nesse domínio para impedir essa ação desgovernada e esses resultados catastróficos? Né? Então, essa é a última pergunta desse capítulo, ou seja, que nos encaminha aí para o problema específico da governança, né? De como governar isso, né? Esse mundo digital. Ok. O primeiro ponto que eles vão colocar, eles têm um quadro aqui na página 19 que fala justamente sobre a poluição do espaço político, e aí vai falar da desinformação, das fake news, etc. Esse foi um tema que a gente discutiu bastante aqui no grupo, né, em semestres anteriores. Ele está aqui como um exemplo só dos riscos, né, de um mundo digital desgovernado, né, o risco da desinformação. Bom, mas qual que é, em linhas gerais, a posição que o livro adota? Né? Que existem duas alternativas de governança mais clássicas, vamos dizer assim, mais conhecidas, e que vão ser rejeitadas aqui. A primeira alternativa é fazer essa governança por meio de uma centralização estatal, ou seja, um Estado, ou hierarquizado, né, que tem uma relação de poder, né, hierarquizada, estabeleceria leis para controlar essa tragédia do Commons. Esse é o modelo que eles vão associar à China, né, o modelo chinês. É o modelo de uma internet controlada, digamos, por um poder estatal centralizado. Qual que é a segunda alternativa? É a privatização, digamos assim, da internet, deixar a cargo das próprias corporações o estabelecimento dessas regras, por meio de seus termos de serviço e também das restrições que os algoritmos impõem aos comportamentos, né, naqueles ambientes virtuais. Então, essa é a ideologia, basicamente, do Vale do Silício, ou seja, o Estado não se manifesta, né, não intervém, e há uma espécie de capitalismo meio anárquico, né, um anarcocapitalismo, que é aquela coisa de as próprias empresas ditarem suas leis. Né? Bom, então nós temos aqui duas vias, né? A via estatal e a via do mercado, vamos dizer assim, né? O discurso e a estratégia chinesa e o discurso e a estratégia do Vale do Silício. Qual que é a proposta dos autores? Rejeitar as duas vias, né? Acho que está claro para todo mundo que nenhuma das duas é uma boa solução, né? E que as melhores soluções de governança, então, não viriam nem, né, a aposta deles, que eles expressam na página 21, diz assim, né, a solução para a governança dos commons não é nem mais Estado e nem mais mercado. Né? O processo
de governo do Commons requer uma solução institucional complexa, né, capaz de evitar a tragédia do Commons, né? Então, parece que eles querem evitar duas tragédias aqui, né, vamos dizer assim, né? Por um lado, eles querem evitar a tragédia do Commons, né, mas, por outro lado, eles querem evitar a tragédia das alternativas equivocadas para conter a tragédia do Commons. Quais são as alternativas equivocadas? Evitar, digamos assim, a tragédia do Estado autoritário centralizado, que vai impor leis ao mundo digital, e evitar também a tragédia, digamos assim, do anarcocapitalismo e de uma mera privatização do mundo digital a serviço das grandes corporações, né? E que é, digamos, a tragédia do Vale do Silício. Então, tem duas tragédias aqui, para além da tragédia do Commons, que são falsas respostas, digamos assim, ou alternativas insuficientes para dar conta desse problema, que é a alternativa chinesa e a alternativa do Vale do Silício. Ok, então, basicamente, esse é o ponto do livro, né, o argumento central. Então, dizem eles, ainda na página 21, que a solução de governança digital também nem mais mercado, nem mais Estado, né? Dizem eles, porque, né, o setor privado também, né, aliás, deixa eu ler isso aqui, o setor privado pode criar também, né, formas de cidadania extremamente autoritárias e excludentes, né? Então, acho que isso aqui é um ponto importante que os autores colocam aqui, né? A gente fica, às vezes, com a impressão de que só o modelo chinês é autoritário e violento, como se o modelo do Vale do Silício fosse limpinho e cheiroso, né? Ele também é potencialmente autoritário e violento, né? Só que por uma outra via, né? Pela via do mercado, né? E aqui entra uma sugestão de leitura até sobre isso exatamente. Tem uma passagem que eu acho muito boa daquele livro que o Edward Snowden publicou agora, tem pouco tempo, né? Acho que uns 2 anos, em que ele relata, né, a experiência dele como funcionário da NSA, etc. E tem uma hora que ele relata a experiência dele, um capítulo desse livro, ele está relatando, esqueci agora o nome do livro, né? Enfim, ele está relatando nos capítulos a experiência dele no Japão, quando ele foi trabalhar no Japão, já como um funcionário, né, da NSA, e fazer, basicamente, a função dele era trabalhar com contra-espionagem. Ele estava ali para, basicamente, espionar o sistema de espionagem chinês, né, basicamente isso, né, ou seja, ele, num determinado momento, coube a ele fazer uma espécie de análise dos mecanismos de rastreamento, vigilância estabelecidos pela China e fazer relatórios, digamos assim, técnicos, né, de inteligência, né, para entender esse sistema de espionagem chinês. E ao fazer esse trabalho, é curioso, porque ele começa a se dar conta, e ele conta isso no livro, ele começa a se dar conta que tudo aquilo que a China fazia, os Estados Unidos também faziam, né? Ou seja, que no final das contas, né, era a lógica da espionagem, da contra-espionagem, faz lembrar um pouco Guerra Fria, né? Fica aquela coisa de, no final das contas, os dois estão jogando o jogo sujo, né? Vamos dizer assim, né? Não tem um lado, né? E ele falou que ele foi para lá e ele era um cara que tinha essa perspectiva, né? Tem os mocinhos, né? Os Estados Unidos é o mocinho da história e tem o bandido, né? A China seria a vilã dessa história, e que o próprio Snowden, quando mais novo, ele foi um voluntário a servir, né, na guerra, acho que lá do Afeganistão, não sei, do Iraque. Ele queria, né, ele era um nacionalista, de certa maneira. E ao trabalhar com essa contra-espionagem é que ele foi percebendo, né, como que a questão era muito mais complexa. E aí a percepção foi um pouco essa, falou, mas o que eu estou fazendo aqui? No final das contas, eu estou tentando conter uma espionagem, mas estou fazendo uma espionagem da espionagem, né? E é um jogo que não tem esse limite, né, no qual você tem um lado que não suja suas mãos, digamos assim, e o outro lado que está ali sujando suas mãos. Inclusive o que ele revelou, né, o que ele teve acesso e revelou depois, né, as práticas de vigilância, né, realizadas nos Estados Unidos, enfim, é difícil dizer que aquilo não é tão sujo quanto as formas de vigilância da China. Podem ser diferentes, né, os mecanismos, etc., mas enfim, retenção de dados privados, né, repassados por empresas, no caso dos Estados Unidos, por diversas corporações, para o governo, né, para ele ter controle
e agir, né? E eles usavam esses dados de diferentes maneiras, inclusive para ter vantagens competitivas, né? Em diferentes nichos, né? De mercado e tal. Enfim, então não estava muito diferente. Essa é a constatação que o Snowden chegou. A página 22 vem a proposta deles. A proposta seria o quê? Como fazer essa governança sem ser por via do Estado nem do mercado. A ideia é criar uma estrutura que envolva múltiplos agentes e arranjos, né, organizacionais bastante complexos. E aí a pergunta que eles colocam é, né, o que é, afinal de contas, o que a gente pode entender, afinal de contas, por governança, né? E aqui vem um subitem desse capítulo para explicar melhor essa ideia de governança, e aqui é um tema discutido, né, na ciência política, dentro dessa noção de gestão, né, de políticas públicas. E governança, né, definem eles, é uma espécie de paradigma de governo, né? Então, vamos tentar entender essa palavra, né? Governança não é sinônimo de governo, né? Governança é um paradigma de governo, vamos dizer assim. O governo tem o estatal, né, o corporativo, etc., e tem a governança como um paradigma distinto desses outros, né? E envolve o quê? Né? Um conjunto, né, de novas práticas de governo. E o governo, então, no caso da governança, não deve ser exercido, né, de uma maneira por meio de uma estrutura hierarquizada e centralizada. Então, a governança difere do governo estatal nesse sentido, que não é hierarquizado e centralizado, mas com o envolvimento de atores, tanto locais, quanto regionais, quanto transnacionais, né? Então, também ao contrário do Estado, que tem uma base nacional, né, a governança ela é transnacional, em certo sentido, né, e também local. E governanças também devem ser arranjos institucionais policêntricos, ou seja, sem um centro, para governar, né, questões de interesse público. Bom, novos paradigmas de governança envolvem também mudanças nas práticas de governo, e aí a governança, né, por exemplo, ela foi promovida no âmbito das organizações internacionais, ela vem sendo promovida desde os anos 90, né, e aqui nessa parte do texto está muito clara que é uma contribuição mais forte do Fernando Filgueiras, que é um cara que trabalha com isso, com essas instituições, né, e práticas de governança em diferentes instituições. E aí ele cita aqui a OCDE, né, o Banco Mundial, e hoje, né, reformas de governança representam um conjunto de mudanças institucionais complexas com o objetivo aí de aumentar a eficiência, né, a eficácia de políticas públicas, assim como procedimentos, né, de governo, né, mais assim, fortemente democráticos, né, tem uma organização democrática mais robusta. Enfim, então é claro que é um desafio fazer esse desenho institucional, né, dessas agências, por exemplo, no caso da OCDE e Banco Mundial. Eu não sei, assim, entrar no mérito da eficiência, da qualidade dessas instituições de governança. Não sei se alguém aqui conhece mais sobre como funciona a OCDE, como funciona o Banco Mundial, mas a gente sabe que são estruturas multilaterais, assim, que tem diferentes agentes ali que participam dessas instituições e que tem uma certa porosidade, ou seja, elas não são tão centralizadas, embora haja, né, interesses, né, de grandes potências tendem a prevalecer, mas assim, ali é um espaço no qual isso também muitas vezes é mitigado, pelo menos. Bom, então o paradigma da governança é baseado em um Estado pluralista, baseado em negociação de valores, de sentidos e de relações. E um ponto que ele tenta deixar claro, que a gente não deve confundir a autonomia que essas estruturas de governança devem ter com tecnocracia, ou seja, com simplesmente entregar na mão de especialistas, né, o poder de governar. Então, eles dizem isso na página 24, que a autonomia não significa tecnocracia, né, um governo de técnicos, né, mas um Estado descentralizado
né, que incorpora assim, né, o papel, né, de líderes, o papel político de liderança, né, com múltiplos agentes, com elementos de gestão, né, numa burocracia não hierarquizada, né? Enfim, então eles tentam defender aqui, né, porque eu acho que essa seria uma ideia que talvez passasse, né, e pelo menos a impressão que fica muitas vezes é de que essas instituições de governança, elas acabam sendo um governo de especialistas, né, ou seja, no qual a decisão, a vontade política dos líderes dos estados tem menos peso e vale mais os técnicos que estão ali participando daquela gestão, daquele esforço. Bom, mas eles tentam, eles citam estudos de metagovernança, né, sobre as práticas de governança, e que apontam para 3 características ou elementos aí essenciais do que é a governança, desse paradigma de governo. O primeiro elemento é a tomada de decisão, né? No caso, as tomadas de decisão no âmbito da governança, elas não acontecem por meio de uma mera representação democrática, né? Mas, né, a governança introduz novas formas de participação política. Então, não é uma democracia representativa, né, no sentido de as pessoas simplesmente elegerem seus representantes, mas a governança requer participação e mecanismos, né, de participação e deliberação que alinham, né, interesse público com uma certa planificação de governo, né, uma ação planificada. Então, a gente tem uma mistura, né? Ou seja, tem um elemento democrático, representacional, mas ele não é tudo, né? Ou seja, precisa conjugar, alinhar isso com outros imperativos. Bom, então não se confunde, basicamente é isso, né? O paradigma da governança não se confunde com uma democracia representativa. Segundo ponto, sobre accountability, né? Prestação de contas, né? E transparência. A transparência seria os dois, né? Prestação de contas e transparência seriam também pontos centrais do paradigma da governança. Governança pressupõe, então, um conhecimento livre dos cidadãos, né? O acesso à informação e um controle dessas ações de governo, né? Então, basicamente, também 2 pontos. E a coordenação é o último ponto. Então, não se trata apenas de deixar disponível a informação, mas também permitir que a formulação e implementação das políticas públicas possa acontecer de uma maneira coordenada, ou seja, não é as empresas, corporações fazem uma coisa, o Estado faz outra, não sei o quê, e às vezes uma coisa uma ação conflita com a ação do outro, né? E no final a gente tem um resultado de perda de eficiência. Então, a ideia é coordenar as ações, né? Então, governança é uma tentativa de coordenação, em grande sentido. Então, a governança acredita, né, que a coordenação, né, promove a eficácia governamental. Bom, então nós temos 3 elementos que guiam a ideia da governança, né? Tomada de decisão com mecanismos de participação e controle, transparência e prestação de contas amplo e esforço de coordenação dos múltiplos agentes envolvidos. Ok, na página 26, aí ainda sobre essa ideia de governança, eles vão justamente apontar para o fato de que, então, governança não se confunde com com governo centrado no Estado e nem com governo centrado no mercado. Não é nem privatização, nem estatização. As formas de governança, a gente tem exemplos, né, de governança corporativa, né, de governança pública e de governança global. Então, existem diferentes níveis e para eles, as soluções de governança seriam a chave para lidar com a tragédia do mundo digital, para evitar, portanto, essa tragédia do mundo digital. Ok, bom, então acho que esse é o ponto central. Na página 27 tem uma questão que eu queria chamar a atenção para ela, que é essa parte do livro aqui, né? Eu acho que está muito enaltecendo demais a aposta na governança, né? Ou seja, é uma defesa do paradigma da governança. Talvez a gente devesse ler mais criticamente isso, né? Ou seja, ainda que a gente possa ter a ganhar em alguma medida com isso, me parece que do jeito que está apresentado aqui é quase um
o mundo maravilhoso, né, da transparência, da participação popular, tudo vai funcionar e a gente vai conseguir conter os abusos, né, e enfrentar interesses de grandes corporações como a Google, o Facebook, etc., por meio dessas estruturas. Na página 29, isso ficou muito forte para mim, essa ideia meio idílica, quando eles terminam, né, um ponto dizendo o seguinte, que a possibilidade de benefício público no mundo digital irá ocorrer quando os recursos forem compartilhados. Então, atores independentes poderão participar das decisões e se tornar parceiros, agindo transparentemente e promovendo, né, compliance, né, com regras institucionais, né? Aí, o que isso me fez, assim, me apareceu claramente nesse momento? A ideia de que é possível uma solução ganha-ganha, né? Ou seja, é possível estabelecer uma lei na qual todo mundo vai ganhar, né? Não há perdedores, perceba? Não há excluídos, não há derrotados, né? Todo mundo é parceiro, né? Todo mundo é parça, né? Todo mundo vai ganhar com esse negócio. E aí eu pergunto, né? Vocês acham que isso é possível? Né? Vocês acham que existe? Para começar, né? Existe regulação, existe governo, existem leis na qual não há perdedores, não há vencedores e vencidos, né? Todo mundo ganha, né? Não há antagonismo, não há contradição, não há interesses conflitantes, interesse de classe, por exemplo, né? Ou mais, né? Essas regulações não vão ferir grandes interesses de grandes corporações. Eles mesmos disseram aqui que a desinformação é lucrativa. Quem vai abrir mão desse lucro em nome de um mundo, né, com menos poluição informacional, etc., né? Enfim, acho pouco provável, né, que a gente consiga encontrar esse lugar do ganha-ganha, assim, da regulação, que todo mundo vai bater palma para ela, vai ter resistência, né, as mais diversas, né, daqueles que forem prejudicados, excluídos, lesados de alguma forma com essas limitações ou com essas regras. Bom, então eu tendo a ver isso como um cenário assim, não, porque do jeito que falou aqui parece que vai sentar todo mundo na mesa, aí alguém vai falar alguma coisa, a gente vai conversar um pouquinho e no final a gente vai falar, é mesmo, por que a gente não fez isso antes, né? Todo mundo vai sair ganhando, né, e tal. Eu acho que não fez isso antes por uma razão muito óbvia, porque não interessa a uma série de pessoas, né, fazer isso, né, por diferentes interesses. Professor, posso falar de novo? Pode falar, Pedro. Eu tenho essa mesma impressão, compartilho dessa mesma opinião que o senhor, e eu também acho que eu vejo dois probleminhas, assim, principalmente quando a gente pensa nessas grandes plataformas mesmo, né, do Vale do Silício, a gente teria que falar de um mínimo de coerência entre muitas normatividades, né, muitos modelos jurídicos, só para começar. Então, a gente precisaria de uma universalização que é um dilema para todo o direito, desde que o direito é direito, né? Ou então desde antes que o direito era direito. E mesmo nisso, fiquei pensando também assim, dentro do Brasil, não sei se a gente pode mais falar que a gente não tem mais um paradigma monista também do nosso sistema jurídico aqui, né? Então, a gente estaria... Como que seriam consideradas essas outras normatividades, sabe? Dentro desse pensamento, assim. Então, acho que os desafios são até, se a gente for parar para pensar, mais profundos até. Exato, concordo. É claro que a gente pode pensar em grandes, né, tratados internacionais, né, ratificados, né, para que os países respeitassem as decisões dessas instituições, né, de governança internacional, igual existem, né, já algumas entidades assim, mas o que a gente viu, por exemplo, recentemente no Brasil, o governo Trump ficou marcado por isso, foi uma política sistemática de enfraquecimento dessas ações multilaterais, né, desses organismos multilaterais. A ONU, a OMS atacada hoje, né, vários organismos de diferentes formas
são alvo também de descrédito, né, ou de ataque, né, houve a saída, né, dos Estados Unidos de alguns acordos internacionais, por exemplo, né, o Brasil também ameaçou sair, depois voltou atrás, por exemplo, na questão climática, né. Então, também tem isso, né, você tem toda a razão, ou seja, ainda que a gente conseguisse construir essa estrutura de governança transnacional, isso não significa que isso vai ficar pacífico e que todos os estados vão acatar, incorporar isso e se submeter a essas estruturas como fonte, né, de regras internas e tal. Isso geraria tensões e de diferentes formas em diferentes momentos, não é? E aí entra a geopolítica, né? Ou seja, instituições como a própria ONU, né, ou a própria OCDE, que está mencionada aqui, outras, Banco Mundial, né? Por mais que elas tenham uma certa autonomia, a verdade é que se a ação dessas instituições começam a atingir interesses importantes de grandes potências, por exemplo, da China, dos Estados Unidos, etc., a chance dessas instituições serem esvaziadas, né, delas perderem a capacidade que elas, em alguma medida, têm de governar um determinado setor, um domínio da nossa experiência, isso é muito grande, né? Então, se a gente criar uma estrutura de governança no mundo digital que fira interesse da China, por exemplo, qual a possibilidade disso se implementar, ser seguido e ter a eficácia global, não é? Ou se ferir os interesses também dos Estados Unidos, enfim, a impressão que dá é essa, né, de que a gente está criando leis num mundo no qual não há relações de poderes estabelecidas e que existem os mais fortes, e os mais fortes não estão dispostos a... Eles podem até achar legal a brincadeira, mas na hora que perceber que vai sair perdendo, eles não vão brincar, né? Ou seja, assim, eles não vão concordar com a regrinha do play, né? Falam, não, tá legal e tudo, mas não vou seguir isso. Enfim, então, acho que dá uma impressão de que está todo mundo extremamente bem intencionado, disposto a abrir mão e perder algo em nome de um benefício coletivo. E acho difícil e acho que não vejo nenhum domínio da experiência humana que as coisas aconteçam assim, né? Que as pessoas estejam dispostas a abrir mão de vantagens ou benefícios em troca de um ganho futuro coletivo, né? A tendência nossa é essa, né? Parece burrice, mas é isso mesmo. A gente prefere o ganho imediato, de curto prazo, e depois que se dane o planeta, né? E todo mundo que se exploda e tal, né? Ok. Estou sendo pessimista demais, vou tentar evitar isso, né? Bom, a gente pode tentar construir estruturas de governança mais democráticas, transparentes, né? E que permeáveis, aí, flexíveis, né? A diferentes interesses. Na parte agora do texto mais final, né? O que é Professor, governança? Oi, pode falar, diga. desculpa interromper, mas não eu vi a só mãozinha que levantada, foi mal. Pode falar, Paulo. vou pedir desculpa porque eu tô com a câmera desligada, mas é que eu tô trabalhando até agora. Mas eu queria comentar um pouco sobre esses instrumentos internacionais. Às vezes a gente tem muito uma discussão sobre a eficácia deles, mas esses momentos em que existem movimentos, vamos dizer assim, da mesma forma que pós-Segunda Guerra Mundial houve um grande movimento pró-direitos humanos, agora a gente vê a emergência desse movimento pró-regulação dos mercados digitais em geral. Então, é importante aproveitar esses momentos para acelerar algum tipo de coordenação internacional, porque da mesma forma que com os direitos humanos, a partir do momento que se criam tratados que os estados são obrigados a ratificar para entrar em certas organizações, depois eles ficam vinculados a uma normatividade mínima. E isso, em geral, é o que traz algum avanço assim, no âmbito internacional. Então, acho que a gente pode ter assim, um certo otimismo com relação a isso. Se a gente conseguir aproveitar o timing, pode ser assim que a gente consiga. Claro que assim, o direito internacional não tem medidas coercitivas, né, como o direito interno, mas é possível pressão econômica, que geralmente é o que mais funciona, assim. Eu só queria comentar isso. Não, eu acho uma boa, assim, ótimo. Queria agradecer, Ana Clara, porque, de fato, acho que a gente está, talvez, chegando num momento que um timing, assim, que é bom para a gente pensar nesses grandes acordos internacionais. Como foi, né, o timing pós-Segunda Guerra Mundial, no que diz respeito
à proteção de direitos humanos, após toda aquela experiência trágica, né, do nazismo, do stalinismo, etc. Então, foi um timing muito favorável a um avanço nesse domínio, né? Eu acho que talvez a experiência da pandemia, ou mais exatamente da infodemia, né, que é justamente essa grande, sei lá, promoção de desinformação ligada, né, à pandemia, e que vem trazendo tantos problemas de saúde pública, né, não só no Brasil, né, mas em vários lugares. Isso vem suscitando, né, interesse maior, uma mobilização maior em regular, de alguma maneira, a informação e controlar a desinformação. Que, enfim, o risco que isso traz agora, que atingiu e produziu morte de tantas pessoas, isso ficou mais evidente. Eu vi várias ações, inclusive a gente leu em janeiro, né, o relatório da Unesco, né, e do ITO sobre iniciativas para conter desinformação, tentando fazer um grande, né, assim, uma grande leitura internacional no mundo inteiro do que vem sendo feito, quais ações estão sendo tomadas, etc. Eu acho que talvez seja um momento, um timing realmente oportuno para a gente avançar. Não sei, assim, né, assim, mantendo o pessimismo, não que a gente vai resolver tudo, igual não se resolveu, claro, né, uma série de problemas de direitos humanos, mas a gente avançou, né? Então acho que é interessante pensar num avanço possível, né? Ganhar umas casas, né? A gente está perdendo de goleada, né? Tentar pelo menos fazer um golzinho aí, né? Acho que pode ser uma boa. Eu concordo com você. Agora, então, essa parte final do texto, sobre o que é a governança digital, aí eles citam Floride, né, os autores aqui na página 27, citando Floride justamente porque ele diz, né, que governança digital é uma prática de estabelecimento e implementação de políticas, procedimentos, padrões para o desenvolvimento adequado, uso e gerenciamento da infosfera, né? Isso é uma citação que eles fazem aqui do Floride, e a ideia de que, então, governança digital pode ser vista como uma tecnologia que faz essa mediação, né, que faz serviços, né, de mediação que facilitam a transformação na relação entre governos e cidadãos. Aqui tem uma ideia do Floride, eles usaram o termo que o Floride usa, inclusive, que é a ideia de que o direito pode funcionar como uma meta-tecnologia, ou seja, o direito junto com um conjunto de outras tecnologias, e aí entra, inclusive, no nível do algoritmo, né, no nível da informação desses ambientes, etc. Também medidas de incentivo ou desestímulo econômico e tal. Tudo isso junto, né, é uma espécie de metatecnologia, no sentido de que é uma tecnologia de controle da tecnologia, de gestão, né, e de impor certos limites e de condução, né, de produção de um ambiente mais saudável, né, mais apropriado, mais são, né? Então, se a gente tem um ambiente poluído, como que a gente resolve isso? Por meio de uma metatecnologia, né, que vá criar um ambiente no qual essa poluição seja contida ou ela seja reduzida. Então, acho que essa é uma ideia interessante, inclusive ajuda a entender, né, para quem é do direito, mas também de outras áreas, que todas devem ser entendidas como partes de um esforço mais amplo e que pode, junto, conformar isso que o Floride chama de uma metatecnologia. Bom, na página 28, após citar aqui o Floride, eles vão dizer, então, que nenhuma dessas... aqui eles estão fazendo referência, né, a diferentes noções, assim, eles vão apontar para desafios, né, que ainda estão ali para essa governança digital. Primeiro, problemas de governança para o mundo digital envolvem múltiplos stakeholders, né? Tem múltiplos agentes ali, né, envolvidos. Esse é um ponto que eu acho interessante. Eles falam que o mundo digital é global, só que os problemas são locais, né? Isso é uma ideia interessante, né? Ou seja, os problemas, vamos pensar, problemas provocados pela desinformação. Tem uma dimensão local, por exemplo, contaminar uma eleição num determinado país, né? Ou produzir um problema de saúde pública em um determinado lugar, né? E por aí vai. Mas ainda que os problemas sejam locais, o mundo digital é global, ou seja, as estruturas que permitem isso, a circulação da desinformação, são globais. Elas não são locais, ainda que os problemas sejam sentidos localmente, não é? Depois, outro ponto, né? Isso é um desafio para a governança, é claro. Outro ponto, né? De que alguns
agentes não têm uma localização territorial, né? O caso das mídias, das plataformas de redes sociais, né? E aí impõe também uma série de problemas, né? Eles citam aqui o caso do direito ao esquecimento, né? Então, ainda que a gente admita, né, que certo conteúdo da internet deve ser removido, do Google, por exemplo, não deve ser mais acessível, como que você vai fazer essa retirada? Onde que esse conteúdo está sediado, né? Em hosts espalhados no mundo inteiro, como é que você controla isso, né? Enfim, então o governo digital não deve ser restrito a governos ou a firmas, né, a corporações. Isso é um outro ponto. Outro ponto, né, o mundo digital, a governança no digital enfrenta problemas de propriedade, né? As plataformas são privadas, etc. As redes também são privadas, né? Existem proprietários, companhias que operam e controlam a infraestrutura mundial, né, global da internet, tudo isso. Então, é um outro problema para a governança, que você vai ter que lidar com interesses também privados. A prestação de contas, né, os mecanismos de compliance, né, enfim, que se estendem a governos e empresas que estão operando no mundo digital. A gente precisa pensar nisso. Princípios também que promovam comportamento, né, e a solidariedade, inclusão no mundo digital através de valores públicos. Governança digital requer também instituições com autoridade para governar e construir políticas públicas, né? Esse é o problema, como construir essa autoridade, né? Ou seja, em que medida os mais fortes vão respeitar decisões que os prejudicam, né? E como que eles vão aderir a essa autoridade, conferir autoridade a essas instituições de governança. E, por fim, né, o mundo digital tem múltiplos agentes, decisões também, múltiplos centros, né, de decisão, com características que mistura público e privado, né? Então, é um terreno espinhoso, né? Ou seja, quando a gente fala em governança, a gente está falando de mistura de público e privado, efeitos locais mais estruturas de dimensão global, enfim, todas essas características aqui colocam desafios para pensar numa governança. E eles definem, então, governança digital na página 29, né, dizendo o seguinte, que governança digital é a capacidade de instituições policêntricas, né, no mundo digital, de governar de uma maneira legítima, inclusiva e segura o uso dos recursos comuns digitais para produzir serviços sustentáveis e políticas públicas implementados por governos e firmas de uma maneira não territorial e baseada em resultados, né? Enfim, desculpa a leitura, eu fiquei traduzindo aqui, mas, enfim, então essa é uma pretensão grande, não é? Ou seja, a ideia, né, de uma governança digital envolve aí uma série de desafios. Na página 30, eles dão exemplos, mais uma vez, de instituições de governança aí, internacionais, como o ICANN, né, que faz o ICANN, né, que faz a governança, né, dos domínios, né, de atribuição de domínios na internet, entre outras coisas, as Nações Unidas, né, a ONU, a OCDE, né, entre outros, né. Há uma ideia, né, de que é preciso construir essa autoridade, né, e ela vai se sustentar basicamente nessa habilidade de produzir consenso entre os múltiplos agentes envolvidos e também na capacidade de produzir uma agenda, né, um fluxo assim de trabalho e também um papel, né, de consultor para regulações e mudanças, né, nesse domínio. Enfim, construir autoridade é um negócio difícil, né, que me faz lembrar a definição da Hannah Arendt, né, que é autoridade, né, a diferença, não é um tipo enfim, não é algo imposto, não é algo baseado na força, na violência. A autoridade é justamente aquilo que a gente respeita, aquilo que a gente reconhece, né? Então, tanto que a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, quando se usa da força, quer dizer justamente que a autoridade falhou, né? Ou seja, que a autoridade não foi suficiente, que ela não conseguiu fazer valer simplesmente por meio da força da autoridade aquilo que ela estabeleceu, né? Então, a imagem do pai, por exemplo, né, que tem autoridade sobre seus filhos, ele o tem porque ele é respeitado, né,
que aquilo que ele diz é cumprido. Na medida que ele precisa usar da força para fazer alguma coisa, é porque a sua autoridade falhou, né? Então, a impressão é essa, né? Se a gente não construir a autoridade dessas instituições de governança, não vai ser por meio da força que elas vão conseguir fazer valer, né? Ou não é de se imaginar que ela tenha força suficiente para enfrentar os interesses da China, por exemplo, ou dos Estados Unidos. Ela vai precisar construir uma autoridade na qual, mesmo perdendo, certos agentes vão estar dispostos a seguir essas diretivas, né? Ou a se guiar segundo aquilo que foi estabelecido aqui. Bom, deixa eu ver o que mais. O exemplo que eles vão dar na página 31, mas a gente já falou aqui bastante, a gente pode pular isso, né? É o exemplo do enfrentamento das fake news, que é um exemplo claro, né, de algo que tem um problema que é local, mas que demanda soluções globais, necessita de uma ação coordenada de múltiplos agentes, né, públicos e privados, enfim, né, e que tem essa dimensão de uma tragédia do commons, ou seja, se todo mundo produzir informação anarquicamente, de qualquer maneira, sem nenhum controle, sem nenhuma regulação, isso vai poluir a esfera informacional e produzir uma espécie de efeito negativo, né? Enfim, uma grande, né, bolha desinformacional. Enfim, então, é um exemplo que é usado várias vezes aqui, eles desenvolvem mais no final aqui. E as grandes questões, né? Para terminar o capítulo, né? A gente está chegando também no final do nosso tempo, né? Vamos tratar das grandes questões para finalizar. A questão que se coloca é como, né, desenhar esse framework, né, esse quadro de governança que promove, né, a confiança sistêmica global em tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, né, em que cria oportunidades para todos os países, né, avançarem suas estratégias e interesses econômicos nesse novo mundo digital. Né? Como conseguir isso? Né? Primeiro, é preciso usar melhor, governar, né, melhor essas tecnologias digitais e também saber como governar essas tecnologias digitais para todos os povos, né, para todas as nações, né, sem excluir ninguém, sem reforçar assimetrias, né, sem reforçar desigualdades e produzir ainda mais desigualdade, enfim. E aí as perguntas que eles colocam lá no final é essa, né? Como pode, né? Como nós podemos usar as tecnologias digitais para governar? Né? Primeiro, como pode a sociedade assegurar a natureza inclusiva dos serviços públicos digitais? Né? Não é fácil. Como podem, né, os governos e companhias maximizar o potencial benéfico das tecnologias digitais para a sociedade? Implementação de tecnologia em smart cities, né, cidades inteligentes, devem responder diretamente às necessidades dos cidadãos. Né? Então, perceba, não é do consumidor, né? Não é entregar serviços a consumidores, mas atender às necessidades dos cidadãos. Como, né, eles se perguntam, como podemos governar, como a governança, aliás, pode tomar, né, pode cuidar, digamos assim, dos interesses dos cidadãos em projetos, por exemplo, de tecnologia, de direcionamento tecnológico das cidades, né? Como é possível, né? Como governar corporações, como podem, aliás, governos e corporações minimizar os novos riscos, como a proliferação da desinformação, discriminação, grupos vulneráveis na sociedade, manipulação eleitoral, vigilância, né? Como lidar com tudo isso, né? Como pode a sociedade assegurar que governos e companhias protejam os dados pessoais dos cidadãos e a privacidade? Como a sociedade, né, pode assegurar, garantir, né, que a prestação de contas e a transparência, né, dos governos digitais, das ações, né, desses governos digitais e de suas políticas? Enfim, são muitas questões, né? E não parece que nada está garantido. O uso, né, então, dessas tecnologias trazem benefícios, mas podem, né, ser utilizados para empoderar, né, os cidadãos, mas o que a gente está vendo, obviamente, não é exatamente isso.
e a ideia é que existe, né, eles dizem na página 34, um dark side, né, um lado aí obscuro dessas tecnologias digitais que podem ser apropriados por agentes autoritários para promover diferentes formas de justiça política e social. Eu acho que é o que a gente está vendo, por exemplo, no âmbito da desinformação. E como, então, poderíamos governar? Uma das vias, né, um dos caminhos, né, que vão ter que ser seguidos é a governança algorítmica, né, que eles reconhecem vários desafios, e que a inerente, né, qual é o desafio básico? Né? A inerente opacidade, a falta de transparência da governança algorítmica pode significar, né, e tem significado, né, tem trazido consequências para a agência humana e para a possibilidade, né, de accountability, né, de dar conta, né, prestar conta daquilo que é feito. Então, algoritmos preditivos trazem todos esses desafios e colocam uma série de novas questões, né, que eles vão expressar aqui no final do texto. A gente já discutiu um pouco, né, essa questão de governo algorítmico e tal, em diferentes momentos do grupo. No finalzinho aqui do capítulo, na página 35, eles colocam, né, que a diferença entre uma boa e má internet das coisas, né, essa Internet of Things, né, depende da habilidade que a sociedade tem de construir efetivamente modelos, né, de governança da internet das coisas. Então aqui eles estão caindo para uma coisa que eu acho um pouco complicada, que é a ideia de que esses dispositivos, por exemplo, internet das coisas, ou mesmo a Smart City, né, esses dispositivos de governança, né, algorítmica, que eles seriam meio neutros, assim, que eles podem ser usados para o bem e para o mal, né? Ou seja, se bem regulamentado, se bem regulado, se você fizer uma gestão ali inteligente, você vai ter resultados benéficos. Agora, se você deixar a coisa desgovernada, aí o resultado vai ser catastrófico. Eu acho isso... eles dizem aqui, né, no final do texto, que sociedades livres governam o uso de suas tecnologias, né? Depois eu vou falar sobre isso. Mas, enfim, essa ideia de que esses dispositivos são neutros, em parte, eu discordo, né? Assim, porque, por um lado, né, é claro que não há um determinismo, ou seja, não é porque a gente tem uma determinada tecnologia que isso vai determinar uma determinada forma social, um determinado modelo de negócio ou uso econômico e por aí vai, né? Essas são construções que podem ser outras, obviamente. A gente não precisa explorar da mesma maneira, né, da mesma forma, né, sem regulação, esses bens, esses recursos. Isso pode ser muito diferente, né? Eu não sou nenhum fatalista em relação a isso, né? Agora, por outro lado, eu também não acho que eles são simplesmente neutros, no sentido de que você pode usar qualquer coisa para o bem e para o mal, né? Eu acho que é preciso se dar conta de que esses dispositivos tecnológicos, eles não são simplesmente um instrumento que a gente usa, né, para o bem ou para o mal. Eles são algo que conformam, de certa maneira, o mundo no qual vivemos, né? Eles conformam o ambiente no qual vivemos e eles, em grande medida, né, eles são, como diz o Floride, né, constraining affordances, né? Eles são algo que torna possível uma determinada experiência, né, de vida, de realidade, de mundo, ao mesmo tempo em que, ao tornar algo possível, eles restringem certas possibilidades de ação, de vida dentro daquele mundo que está sendo produzido, né? Então, dispositivos tecnológicos, eles, de certa maneira, produzem o mundo e, ao produzir o mundo, eles também excluem algo desse ambiente que está sendo construído. E é claro, a gente pode viver nesse mundo de diferentes maneiras, mas a gente não pode perder de vista que há uma ação aí de produção, de construção de uma realidade, né? Uma coisa meio demiúrgica, e a gente precisa se perguntar sobre esse mundo que está sendo produzido, né? E os artefatos, os dispositivos tecnológicos são parte dessa construção, parte importante. Ok. Mais um último comentário sobre essa frase, né? Sociedades livres governam o uso de suas tecnologias. É claro que isso é uma clara contraposição com a ideia de que sociedade livre é uma sociedade sem lei, anárquica, na qual cada um faz o que bem entender, que era o sonho lá do Vale do Silício, né, o sonho do Barlow, né, e da internet dos anos 90. É contra isso que esse livro está sendo escrito, né? Então, sociedade livre não é sociedade sem lei. Isso me faz lembrar tema clássico da filosofia, né, política e da filosofia do direito,
que tem Rousseau, né, seu grande expoente, Kant, etc., que é a percepção de que liberdade não deve ser entendido como ausência de lei, né? Ou seja, uma sociedade livre não é uma sociedade sem lei, né? Isso é uma tese do Rousseau, por exemplo, né? Para pensar, associar a liberdade não com algo, né? Como uma espécie de vale tudo, né? Uma espécie de cada um pode fazer o que bem entender, mas liberdade é associada à noção que eles, né? Rousseau e Kant vão chamar de autonomia, né? Autonomia significa produção de suas próprias leis, né, de suas próprias regras. Uma sociedade é livre não porque ela não tem lei, ou porque ela é anárquica, né, mas porque ela produz suas próprias leis. Né, então, porque todos participam da produção de suas próprias leis. Né. Liberdade tem a ver com autonomia, não com anarquia. Né. Então, essa é uma tese famosa assim, né, na filosofia política, e que claramente está expressa aqui. Né, uma sociedade livre não é sociedade sem leis. Inclusive, para Kant, né, a liberdade tem um abuso da liberdade, que é o libertarianismo. Né? O libertarianismo seria justamente a ausência de qualquer lei, né? E seria uma forma de deturpação, corrupção da liberdade. Uma sociedade libertária é uma sociedade que abusa da liberdade e que impede que se possa ser verdadeiramente livre. Né? Então, acho que é um pouco isso, né? A ideia dessa internet, que é terra de ninguém, é uma espécie de libertarianismo, no sentido kantiano, é um abuso da liberdade, né? Ou seja, é um uso descontrolado, desgovernado da liberdade, nos termos kantianos, um uso não racional, né, da liberdade, mas que produz um prejuízo coletivo, né? E que, portanto, não constrói liberdade nenhuma, pelo contrário, corrompe, né, a possibilidade mesmo da liberdade. Enfim, então acho que é essa, né, a mensagem desse capítulo. Bom, mais algum comentário? A gente acabou de passar aqui das 9 horas. Eu vou então só terminar lembrando o andamento do grupo. Nós vamos ter, na semana que vem, o terceiro encontro para discutir o capítulo 3, que é o capítulo sobre governança, aliás, tecnologias digitais para a governança. Né? Então, a gente vai, obviamente, continuar nessa discussão, mas eles vão mudar um pouco o enfoque. Né? Eles falaram mais da governança, agora eles vão falar mais das tecnologias, provavelmente, né, mais das tecnologias digitais, e a gente vai continuar discutindo, né, pensando um pouco sobre a possibilidade da gente enfrentar esse mundo digital pela via desse paradigma da governança. Né? Acho que a gente tem que continuar fazendo uma leitura crítica, porque eu estou vendo neles um otimismo muito grande, né, com essa via, mas eu vou escutar o que a Ana Clara disse, né? Eu acho que talvez eu que sou pessimista demais, não custa tentar, até porque a via do Estado e do mercado acho que já foram tentadas e não se mostraram as melhores opções. Né? Então, não custa fazer um esforço, pelo menos, por uma outra alternativa regulatória. Pois não? Você ia falar? Diga. Eu fico na dúvida também se esse modelo de governança policêntrico ele conseguiria ser aplicado na Deep Web, por exemplo. A Deep Web parece que impõe dificuldades, né, de qualquer tipo de controle, de regulação ainda maiores, né, pela própria dinâmica, pela própria de construção, né, arquitetura dessa rede. Eu não vou dizer assim que é impossível, né? Eu só vou dizer que não vai ser da mesma maneira, né? Não vão ser os mesmos instrumentos que vão poder ser utilizados, né? Eu acho que paira em relação à Deep Web também muita lenda, muito mitificação, como se fosse algo completamente avesso a qualquer tipo de controle, né? E aqueles que transitam por ali justamente vivem enfim, dessa mitificação, né, de propagar esse tipo de percepção. Mas, curiosamente, o que se diz hoje sobre a Deep Web é a mesma coisa que se dizia sobre a internet lá nos anos 90. Né? Acreditava-se que era impossível controlar. Né? E, no entanto, já existe um tanto de controle, a possibilidade de rastreamento na internet. Né? Por exemplo, achava-se que a pirataria seria completamente descontrolada na internet, porque, afinal de contas, as redes, né? Depois, então, que fizeram o peer-to-peer, né? Agora é impossível, né? Etc. E, no entanto, existem várias formas de rastreamento, né? E de controle dessas transferências de dados.
Enfim, então, assim, eu acho que tudo é um esforço, é uma espécie de corrida, né, de gato e rato, né? A Deep Web, ela talvez tenha uma vantagem, mas hoje ela não desperta tanto interesse, ela virou uma espécie de porão, né, um submundo, assim. Mas a internet que concentra, né, grande parte das relações assim, de maior interesse comercial, né, informacional, de negócios, etc. Ainda que a Deep Web seja muito expressiva no volume de dados que estão ali, mas de um certo ponto de vista, parece que o foco está sendo sanear, digamos, esse espaço da web. Mas eu acho que isso vai chegar na Deep Web de uma maneira ou de outra, né? Mas eu não sou daqueles que acham que é completamente, mas é uma terra completamente avessa a leis, não. Bom, para começar, a Deep Web depende de infraestrutura material, para começar, né? Assim, eles não estão pairando no éter, né? Então, só ali já coloca uma restrição. Bem, ok. Mais alguma questão, gente? Por hoje? A gente pode ficar por aqui. Então é isso, né, gente? Obrigado pela participação de todos. Eu vou interromper aqui a gravação.